A humanidade sempre foi fascinada pelo desconhecido, mas alguns mistérios desafiam nossa lógica, nossa ciência e nossa capacidade de encontrar respostas. Neste vídeo, você vai conhecer 5 mistérios nunca resolvidos que continuam a intrigar gerações. Prepare-se para uma viagem no tempo e no espaço, em busca do inexplicável. O primeiro mistério acontecerá no dia 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu misteriosamente enquanto viajava de Kuala Lumpur para Pequim. A bordo, 239 pessoas. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Apesar de intensas buscas, incluindo esforços multinacionais e tecnologias avançadas, apenas alguns destroços foram encontrados em locais isolados. As teorias vão desde falhas mecânicas até conspirações, mas o paradeiro da aeronave permanece um dos maiores mistérios da aviação. Esse caso deixou uma pergunta que talvez nunca seja respondida: o que realmente aconteceu naquela noite? Nosso próximo caso misterioso vem de uma área no Oceano Atlântico. Entre a Flórida, Porto Rico e Bermudas, é famosa por desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Conhecido como o Triângulo das Bermudas, esse local é um verdadeiro enigma. Um dos casos mais relevantes e famosos que aconteceu no Triângulo das Bermudas terá início no dia 5 de dezembro de 1945. Quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos decolaram de sua base em Fort Lauderdale, na Flórida, com 14 tripulantes. O objetivo era realizar uma missão de treinamento de rotina. Eles eram liderados pelo tenente-instrutor Charles Taylor. A missão ficou conhecida como Voo 19 e tinha como objetivo seguir 300 quilômetros a leste, 75 quilômetros ao norte e retornar à base. Diferente dos dias atuais, em 1945, os pilotos que voavam sobre a água tinham que confiar nas bússolas para saber há quanto tempo estavam voando em uma determinada direção e a que velocidade. O mais estranho acontecerá quando, aparentemente, as 2 bússolas do avião de Taylor estavam com defeito. As transcrições das comunicações durante o voo sugerem que ele não estava usando um relógio e, justamente nessa área, não há pontos de referência no meio do oceano. De acordo com as gravações das conversas, Taylor foi ouvido formulando um plano. Assim que o nível de combustível do primeiro avião caísse para menos de 10 galões, a ideia era que todos os 5 aviões caíssem no mar. Foi então que o inusitado aconteceu. Nem os aviões e nem a tripulação jamais foram vistos novamente. Eles simplesmente desapareceram sobrevoando o Triângulo das Bermudas. Após o desaparecimento, criou-se um plano de resgate para tentar encontrá-los. O resgate foi executado a bordo de um Martin Mariner, um avião tripulado por 13 homens, que também acabou sumindo na região. Esses fatos da época geraram curiosidade e medo ainda maiores em relação à área que veio a ser chamada posteriormente de Triângulo das Bermudas. Ao longo do século XX, centenas de embarcações desapareceram sem deixar rastros. As teorias variam entre condições climáticas extremas, falhas de navegação, magnetismo incomum e até explicações sobrenaturais como alienígenas e portais interdimensionais. Na sua opinião, será que algum dia descobriremos o que faz do Triângulo das Bermudas um lugar tão perigoso? Deixe nos comentários. O próximo mistério acontecerá no ano de 1888, mais precisamente no bairro de Whitechapel, em Londres. Esse lugar foi aterrorizado por uma série de assassinatos brutais, e o seu autor ficou conhecido como Jack, o Estripador. De acordo com investigações, o assassino
executou ao menos 5 mulheres de perfis parecidos, prostitutas acima dos 40 anos com raras exceções, em condições similares, de madrugada, com cortes similares na garganta e mutilação no abdômen, entre agosto e novembro de 1888, em diferentes pontos de Whitechapel. Apesar de vários suspeitos ao longo dos anos, incluindo médicos, membros da realeza e até impostores, ninguém foi identificado como o verdadeiro culpado. O nível de violência e os métodos usados nos crimes intrigaram tanto a polícia da época quanto os investigadores modernos. Até hoje, o caso continua a inspirar teorias e investigações, mas a identidade de Jack, o Estripador, ainda permanece um mistério sombrio. Agora viajaremos para 15 de agosto de 1977. O astrônomo Jerry Ehman detectou um sinal incomum enquanto monitorava o espaço em busca de vida alienígena. O sinal, que durou 72 segundos, foi tão impressionante que ele escreveu "Uau!" na margem da impressão. O sinal veio da constelação de Sagitário e tinha características que não podiam ser explicadas por fenômenos naturais ou interferência terrestre. Apesar de décadas de busca, o sinal "Uau!" nunca foi repetido, deixando muitos a se perguntar: seria essa a prova de vida inteligente fora da Terra? Agora vamos falar do nosso último caso misterioso. Mas antes disso, já verificou se é inscrito em nosso canal? Caso ainda não seja, se inscreva e não perca nenhuma das nossas curiosidades. E se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que também goste de mistérios. Agora vamos conhecer o caso de um livro escrito em um idioma desconhecido e ilustrado com plantas inexistentes e diagramas estranhos. Estamos falando do manuscrito de Voynich, datado do século XV. Esse sim é um dos maiores enigmas da história. Esse manuscrito é conhecido como o livro que ninguém consegue ler. Acredita-se que a linguagem utilizada possivelmente foi um código inventado pelo autor. O interessante é que o objeto de estudo é repleto de ilustrações detalhadas, mas sua origem, propósito e língua permanecem ainda hoje um grande mistério. Linguistas, criptógrafos e até inteligências artificiais tentaram decifrar seu conteúdo, mas sem sucesso. Seria uma linguagem codificada? Uma fraude elaborada? Ou o trabalho de uma mente genial? Entre as teorias a respeito desse manuscrito, encontramos as seguintes teses. Seria ele segredos sexuais medievais e conselhos ginecológicos? Ou feitiços mágicos, obscuros e não revelados? Poderia ser códigos que revelariam segredos alienígenas? Um código secreto de uma civilização perdida? Existe até a teoria que essa obra era do artista Leonardo da Vinci. Há também quem acredite ser um manual de instruções para a saúde e o bem-estar das mulheres mais abastadas da sociedade. Mas e você? O que pensa a respeito desse misterioso manuscrito sem solução? Independente das teorias, o que temos de fato é que sua origem, autor e o propósito desse manuscrito continuam a intrigar estudiosos, deixando mais perguntas do que respostas. Esses mistérios nos lembram que o mundo ainda está cheio de enigmas que desafiam nossa compreensão. Alguns podem ser resolvidos no futuro, enquanto outros permanecerão como lembretes do quão vasto e desconhecido é o universo. Qual desses mistérios você acha que um dia será desvendado?